Domingo de manhã faltaram alguns irmãos porque eles derreteram na hora que estava saindo de casa por causa do calor. Mas aí todos sobreviveram, então eles vão estar no próximo domingo, se Deus quiser. E hoje, por mais que essa pancada de chuva veio forte aí, mas que bom que você conseguiu vir. Alguns irmãos estão online conosco e que bom que você também usa aí a tecnologia para poder se aproximar, receber do culto ao Senhor também. Então, eu queria fazer algo com os irmãos, foi por isso que eu coloquei as cadeiras ali. Eu ia pedir para que vocês dos cantos viessem para esse centro, para a gente sentar todo mundo junto aqui, porque nas laterais a gente tem dificuldade com as câmeras. Isso, vem, se você puder vir para o meio aqui. Eu acho que só tem um lugar aí que está com dificuldade aí da água. Isso, vê se cabe todo mundo aí. Aí, ó. A gente fica até mais bonito junto assim. Uau, isso aí. Agora a gente consegue olhar para vocês melhor. O pessoal da internet consegue receber também. Então, que bênção. Está acabando o mês, mais um mês está indo embora, hein, irmãos? Meu Jesus amado, como o tempo está passando rápido demais. Parece que foi alguns dias aqui que a gente estava celebrando a virada do ano. Já passou o ano, já pagamos a chácara. Já, meu Jesus amado. E você está envelhecendo, viu? Eu queria te lembrar isso. Queria te lembrar. Ossos do ofício. Bom, hoje eu quero ter a alegria de poder receber a palavra com você. Então vou chamar o meu amigo aqui, o pastor André. Vem cá, meu irmão. Ele e a pastora Lu que estão se preparando já para uma viagem internacional. Talvez, não sei hoje, mas talvez um outro dia na igreja você vai saber um pouco melhor. Eles vão se mudar para Portugal, vão morar mesmo em Portugal. Então são nossos irmãos, mas vai chegar o momento que a gente vai conseguir explicar isso melhor, talvez até mesmo no culto de domingo, para a gente poder abençoar os nossos irmãos. Mas o pastor André, de fato, tem sido um homem muito sério na palavra, muito temente a Deus, e eu queria que a gente orasse por ele, para que aquilo que o Senhor compartilhou no coração dele possa vir sobre os nossos, semear em vocês que estão aqui presencialmente e aqueles que estão online também possam receber de Deus aí, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, vamos orar para o pastor. Pai, obrigado pela vida do pastor André, obrigado pela vida desse irmão querido, obrigado, Pai, pelo temor e pela paixão que ele tem ao Senhor, e eu peço que com a sua graça e a sua misericórdia o Senhor o use para ministrar os corações dos irmãos que estão aqui, dos que estão em casa, e que para a glória do teu nome, ó Deus, nós saiamos cheios da tua presença. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor proveu a chuva em tempos de muito calor, nós te agradecemos. É uma grande bênção do Senhor sobre nós. Assim também derrama chuvas de bênção através da tua palavra. Usa a vida do pastor André em nome de Jesus. Amém, e amém. Obrigado, pastor. Paz seja convosco. Mas quando o pastor falou, nós estamos de mudança. E qualquer tipo de mudança em nossa vida é complicado. E hoje corri bastante, até o pneu do meu carro importado, pastora, furou. Meu Fusquinha 72, irmão. Um calor, aí começou chuva e a gente está desmontando a casa, tinha gente pintando. Mas eu resolvi manter a agenda nesta noite. Corremos para cá, mesmo com toda dificuldade, para glorificar nosso Deus. O pastor falou assim, que bom que você veio. Eu queria dizer ao contrário, que bom que Jesus veio. Que bom que Jesus está conosco, né? Eu queria dar só uma abertura, vou passar para minha chefe ali, né, meu Bradesco Prime, né, pastor? E depois, se ela deixar um pedacinho, eu gostaria de entrar na palavra com você. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite. Primeiro eu vou te contar uma história. Eu trabalhei numa empresa francesa, eu fui gerente comercial muito novo, eu tinha 20 anos. Eu sempre fui muito Caxias para o trabalho e para o estudo.
Eu consegui almejar esse quadro naquela empresa de gerente comercial. E eu tinha um diretor que era da Igreja Batista Tradicional. Ele era um moço muito sério. Ele me chamou na sala dele, eu pensei que era algo sobre o trabalho, e ele perguntou a mim: André Araújo, eu gostaria de ver um anjo. Falei: Paulo, você não quer outra coisa? Não, eu quero ver um anjo. Eu gostaria de te perguntar nesta noite, o que tu quer ver? O que tu espera de Deus para a tua alma nesta noite? Ele não queria dinheiro, uma posição melhor, que a empresa crescesse, mas ele queria algo espiritual. Irmão, nesta noite, que eu e você possa almejar primeiro algo espiritual para nossas vidas. Se nós temos o lado espiritual, o resto ele vem, irmão. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino. E reino só tem coisas boas, só tem coisas grandes. Eu falei: Paulo, o que eu posso fazer é orar para você ver um anjo. Não, mas é só um anjo, André, não é mais nada. Depois ele me chamou outro dia, ele falou: olha, eu fiquei sabendo que tem uns crentes pentecostais que tem umas reuniões que vocês chamam de fogo. É isso mesmo? Eu falei: é, Paulo, então eu vou procurar uma reunião dessa. Passou-se uns dias, me chamou na sala de novo, ele falou: André, falei: seu Paulo, tu viu um anjo na reunião? Ele falou: eu não vi, mas tinha uma senhora sentada do meu lado, levantou e falou: Deus está me revelando a escada de Jacó, anjo subindo e descendo. Eu falei: meu Deus, eu só queria ver um anjo, a mulher está vendo a escada toda. Glória a Deus, irmão. Deus vai te mostrar algo maior do que aquilo que tu quer ver nesta noite. Irmã Luciana, vem cá. Glória, já vem dando glória. Irmão, eu não sei contar historinha, eu sei pregar, pastor. Se eu começar, eu não paro. Não sei usar slide, né? Deixa a irmã Luciana fazer um prefácio aqui para a gente, eu vou entrar na palavra com vocês. Amém? Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Nosso Deus maravilhoso. Eu não sei você, mas meu coração está muito, muito feliz de nós estarmos aqui nessa noite, glorificando aquele que é o único digno, né, de receber toda adoração, todo louvor. Na verdade, o preletor é Ele, né? Mas glória a Deus por isso. O Senhor é bom. Eu queria compartilhar algo com os irmãos. Nós estamos numa temporada aí sobre casa, né? Estamos em casa. E interessante, semana passada, na madrugada, eu estava em casa e eu não conseguia dormir. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? E aí eu falei: já sei, é para orar, vamos orar. E tive um tempo lá com o Senhor. E Deus começou a falar alguma coisa comigo sobre essa temporada casa. Então, eu vou entrar rapidamente aqui, porque o pastor depois vai dar uma continuidade. E se você quiser abrir rapidamente, em Josué 24, eu só vou resumir pelo nosso tempo aqui, mas depois você pode ter a oportunidade de ler na sua casa. No meu título está assim: a despedida de Josué. Depois da sua casa, você vai ler do 1, vai fazer um compromisso aí, não é comigo não, é com o Senhor, até o 15, tá? Mas eu vou resumir aqui do 14 e o 15. Fala assim: Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam servos sinceros e fiéis. E esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, depois também você pode dar uma estudada, mas Josué, ele faz parte dos livros históricos. Ele foi sucessor de Moisés
E ele tinha um desafio de conduzir o povo para a cidade, lá para a terra prometida. Um grande desafio, na verdade. E aí eu estava pensando, e o Espírito Santo começou a falar para mim sobre essa casa que Josué, ele tinha uma preocupação, ele estava chegando no final da vida dele. E ele tinha uma preocupação, porque ele falou assim, puxa, e agora? Eu conduzi esse povo, mas como que vai ser quando eu não estiver mais ali, conduzindo eles? Será que eles vão continuar adorando a esse Deus? E eu pedi para você depois ler em casa a partir do 1º, porque ele começa a falar quantas coisas que o Senhor fez enquanto ele estava conduzindo aquele povo. Mas ele tinha uma preocupação, tá, mas e aí? Olha, eu não sei vocês, eu não sei se vocês vão adorar outros deuses, a outras circunstâncias, mas eu e minha casa vamos continuar adorando ao Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar para mim sobre casa. Nós estamos em casa, olha aqui essa casa, nós estamos aqui, essa é a nossa casa. E aí eu queria te fazer uma pergunta, e você vai pensando aí, quando você sai da sua casa e você vai para o seu trabalho, fazer um compromisso, uma viagem, eu não sei, qual é a sensação de quando você sai da sua casa? É uma sensação, coloquei algumas aqui, ó. Bom, quando eu saio da minha casa para trabalhar, a minha casa é um lugar que eu não me sinto bem. Não vejo, ó, graças a Deus que eu tenho que sair, porque olha, misericórdia, Senhor, arrumo desculpa para, vazar da minha casa. Vai pensando aí, qual que é a casa aí, como que está a sua casa? Outra, minha casa é uma bagunça. Onde você anda pela casa, é coisa jogada aqui, é coisa lá, tudo tumultuado. Não sei, vai pensando. Outra situação que pode você trazer no seu coração. Minha casa não tem nenhum tipo de disciplina. Então, as crianças gritando, não tem educação, cada um faz do jeito que quer. Suposições, tá? Ou, minha casa não tem cheiro agradável, não é limpa. Me atrai para estar naquele lugar. Ou, minha casa não me traz nenhum tipo de segurança, não traz a presença de Deus. A minha casa tem muita coisa, quase não tem espaço para nada. Onde eu ando, como eu falei, vou empurrando, vou derrubando. Mas como eu disse, Josué, ele alerta o povo para qual decisão eles iam tomar. E aí, eu vou te fazer uma outra sensação. Talvez você saia da sua casa e você tenha essa sensação. Ai, minha casa é meu porto seguro. Não vejo a hora de voltar para minha casa. Eu saio para viajar. Não é aquela sensação? Você vai e pode ir no melhor hotel. Mas quando você volta, ai gente, a minha cama não tem igual. Será que você pensa assim? Então, vê qual casa que você se enquadra. Minha casa é muito arrumada, organizada, cheirosa. Me dá o maior prazer de estar na minha casa. Então, lembra, tem a casa lá que não é legal e a casa que é legal. Na casa que não é legal, muitas vezes as pessoas saem de casa com um sentimento assim, gente, eu vou sair do trabalho, vou ter que arrumar alguma coisa para fazer. Acho que vou jogar um futebol, vou colocar os homens, né? Vou jogar um futebol, aí depois vou tomar uma cerveja, e você vai arrumando um monte de desculpas para você chegar em casa tipo 2 da manhã, para todo mundo já estar dormindo, e no dia seguinte já vai sair cedo para você não ter nem contato com ninguém. Essa é a casa que não é legal. Pode ser que aí algum ponto você se enquadre. A casa legal, então, ela é arrumada, ela é cheirosa, você tem liberdade de espaço, é uma casa limpa, você consegue se movimentar dentro dessa casa, é uma casa que te traz segurança e que você sente a presença de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, como está a nossa casa espiritual? Como que o Espírito Santo de Deus, que nós somos o templo dele, enxerga nossa casa? Será que ele olha e fala assim, puxa, a casa da Luciana está dentro fazer parte da vida da Luciana é algo extraordinário, me dá segurança, é uma casa agradável, eu tenho espaço, eu sinto vontade de estar ali. Ou muitas vezes nós estamos tendo uma casa sem espaço, cheirando mal, adorando a outros deuses, como era uma preocupação de Josué para aquele povo. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, quantas e quantas vidas e quantas circunstâncias, talvez eu falei várias. Você fala assim, não tem nada a ver. Mas talvez alguma tenha. Fala, não, realmente, minha casa aqui dentro tem muita coisa. Eu estava aqui, faço parte da intercessão, e aí eu cheguei aqui no domingo, na minha escala, e eu estava ali orando, e eu falei, Senhor, me perdoa, porque a gente chega na presença de Deus, e você já começa, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí eu falei assim, meu Deus, o Espírito Santo está falando assim, aonde eu posso fazer parte, em algum momento da sua vida? E às vezes nós sufocamos e não damos espaço para que o agir de Deus venha habitar dentro da casa.
Porque nós não estamos tendo esse espaço, nós estamos muitas vezes corrompidos, aparentemente, externamente, até nos sentimos, né? Está tudo bem. Mas será que a nossa casa, realmente, será que nós estamos em casa? Será que o Espírito Santo de Deus tem essa liberdade de dizer, nossa, eu estou em casa, eu estou dentro da sua casa, que bom estar aqui, como é bom eu poder ouvir a tua voz, o teu clamor, as suas necessidades, como é bom eu poder conduzir a sua vida da forma que eu quero, não da forma que você quer. Sabe? E eu comecei a chorar e falei, Senhor, é verdade. É tantas coisas que nós temos para administrar, irmãos, no dia a dia. Mas nós muitas vezes não damos esse espaço para o Espírito Santo de Deus. E a nossa casa está bagunçada assim. E a nossa casa muitas vezes está cheirando mal, porque nós estamos agindo, temos atitudes que não têm agradado o coração do Pai. E nós estamos deixando muitas vezes nos conduzir a tantos sentimentos e tantas circunstâncias que o Espírito Santo de Deus não está conseguindo estar na casa. O sentimento que nós temos aqui nesse lugar aqui, gente, eu estou entre irmãos, eu estou na casa do Pai. Sabe, nós tivemos a temporada que nós tivemos visitantes. Toda quarta-feira vinha um pastor, vinha um louvor, vinha um pastor, vinha um louvor. Quando acabou as visitas e voltou o nosso louvor, gente, o meu sentimento foi esse. Ai, gente, eu estou na minha casa. É o nosso pessoal do louvor. Foi bênção nas igrejas, foi muito abençoador, né? Os pastores, foi muito bom. Mas sabe aquela sensação assim, ai, são meus irmãos, é minha casa, é o nosso louvor. Estamos aqui, me senti acolhida de novo, me senti pertencendo de novo, não sei, uma sensação muito boa. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus quer fazer isso em nós. Olha aqui, ó, deixa eu pertencer mais a você. Vamos arrumar isso aqui, tira isso aqui, ó, vamos organizar, tira isso aqui joga fora, isso aqui você pode limpar. Agora eu tenho liberdade, eu quero ter mais liberdade com você. Eu quero me aprofundar nos meus relacionamentos com você. Irmãos, quantas coisas o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas coisas o Senhor tem para mudar a nossa história. Como o pastor disse, hoje a gente não vai ter tempo, mas vamos falar ainda, antes de nós ir embora, do nosso testemunho, mas eu vou só pincelar que eu vou passar para o pastor. Mas assim, o que eu estou vivendo hoje é algo que eu nunca orei. Eu nunca orei, mas o Senhor já tinha esse plano para as nossas vidas. E aí eu tenho falado para o pastor André, falei assim, olha, eu vou preparar uma ministração sobre aqueles que ficam parados, esperando o negócio vir, e aqueles que avançam. Aqui em Josué, no capítulo 1, diz assim, o Senhor, Deus falou para ele assim, ó, não fui eu que ordenei a você, seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você estiver, ponto. Não tem que temer, isso não é momento bom, isso é um momento difícil, um momento maravilhoso. Nós temos que saber quem nós pertencemos, e nós pertencemos a um Deus que é fiel. No luto, Deus é fiel. Na provação, Deus é fiel. E na Europa, Deus é fiel. Na Praia Grande, Deus continua sendo fiel em qualquer lugar, porque Ele é Deus. Você entende? Então, quando o Senhor diz assim, olha, Josué, Ele está dizendo para nós aqui nessa noite. E aí eu falei para o pastor, eu falei, Deus tem que dar ousadia para esse povo. A gente precisa olhar lá e falar assim, eu vou passar. Mas espera aí, é o mar. Não, mas vamos lá, vamos passar. Chega de viver inerte, chega de ter medo. Eu não sei qual é a circunstância aqui sua nessa noite, mas em nome de Jesus, deixa eu parar porque, né? Que em nome de Jesus, o Senhor venha realmente, sabe, fazer você ser forte e corajoso. Eu não sei se de repente você está com medo de alguma circunstância, no seu trabalho, na sua vida profissional, no seu ministério, eu não sei qual é a situação. Mas ser forte e corajoso, sabe por quê? Não se trata de nós. Irmãos, um ano atrás nós fomos viajar a passeio para a Europa. Portugal nem era o país de sonho meu. Talvez eu pensasse em, sei lá, em Veneza, qualquer outro lugar. Mas não era. Portugal, vamos para Portugal. E aí, exatamente um ano depois, a minha vida foi transformada e eu estou indo morar em Portugal. Domingo o irmão falou assim, pastora, você está indo para Portugal? Eu falei, tô. Mas você é doida? A sua vida está toda estabilizada aqui. Como assim você vai para Portugal? Eu falei, é assim. O nosso Deus é assim. Ele age e faz como Ele quer. Ele muda a circunstância. Ele abre mar. Ele faz a tempestade acalmar, porque Ele é Deus. E, irmãos, isso não é comigo, isso é com você também, porque eu não sou diferente de você. Deus muda histórias. O que Ele tem prometido para você,
o chamado, o ministério, o propósito vai se cumprir, não tenha dúvida. Ah, mas pode demorar 20 anos, vai cumprir. Eu estou te falando com propriedade, porque vai se cumprir. Só tenha que fazer o teu papel. Qual que é? Ser forte, corajoso, ter ousadia, clamar, dar lugar. A tua casa tem que ser habitável para o Espírito Santo de Deus querer morar dentro de você. Essa casa aqui nós temos que preservar fisicamente, este lugar, para que nós sentimos a presença de Deus. E nós queremos estar aqui na casa do Senhor, porque essa porta que o Senhor tem aberto para nós. Amém? Deixa eu chamar o pastor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? A gente continua aí no domingo, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 16. Abra dando glória, viu, filho? Do verso 9 em diante. Atos dos Apóstolos, provavelmente escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 16, verso 9 em diante. Capítulo 16, verso 9 em diante. Amém? E Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo do que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos ali alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgássemos haver um lugar e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangemos a isso. E aconteceu que indo nós nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. E esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te manda que saia delas. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levavam à praça à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade e nos expôs costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Glória a Deus. Irmão, nós tivemos, eu e a Luciana, um ano, infelizmente, os últimos 2 anos, aliás, de perda na família muito grande. E uma das perdas foi minha irmã mais velha, missionária Denise, o esposo dela, José Wilson. O Wilson era um maestro, um dos maiores músicos que eu conheci dentro e fora da igreja. Tocou quase 30 anos com Roberto Carlos, César Camargo Mariano, Elis Regina, e ganhou um prêmio em Los Angeles de melhor contrabaixista da América Latina. Infelizmente não vou ver mais um músico como ele, tocando em igreja violão, pastor. Nunca mais, porque Deus que dessa maneira. Mas ele me falou algo que me chamou a atenção, que eu guardei e trago para a minha vida espiritual.
Nós morávamos perto e quase todo dia à tarde eu ia tomar café com o Wilson. E um dia eu bati na porta dele e falou: Wilson, está na hora do café, vamos tomar um café. Ele estava ensaiando. E ele estava ensaiando porque ele tinha um show com o Roberto Carlos e estava ensaiando o Lady Laura. Eu falei: Wilson, quase 30 anos tocando a mesma música, por que você tem que ensaiar? Ele falou algo que me marcou. Ele falou: André, quando eu saio de casa para me apresentar, para tocar para um cantor como o Roberto Carlos, tem que ser em alto nível. Eu não tenho direito de errar. Aquilo bateu assim, irmão. Uma pessoa acostumada a fazer aquilo, sabe, quase todos os dias praticamente. Irmãos, e quando nós saímos da nossa casa e entramos num lugar como esse, irmão, pegue o melhor para a tua vida. Ah, eu vou fazer para Deus, é assim mesmo. Quantas vezes eu vi isso? Ah, eu vou subir nesse púlpito, nesse palco, eu vou trocar, é para Deus mesmo. Prepare o melhor para Deus. Ah, pastor, eu já dou o dízimo. Não é o suficiente. Eu vou entrar já na palavra para você poder entender. Eu não sou pastor, eu sou evangelista. Viajei muito pelo Brasil. Às vezes tinha dó da nossa irmã Luciana, porque mal desarrumavam mala, arrumávamos de outro. Era Brasília, era Goiás, era Minas Gerais, era Nordeste. Às vezes pregando 2, 3 vezes ao dia e trabalhando na minha vida circular. O único motivo que eu não quis viver itinerante no ministério, porque eu vi muitos pastores morrendo de fome, literalmente, dentro do meu ministério, que até hoje eu sou pastor da Unida. Isso me deixou muito triste, de verdade. Eu falei para Deus: Deus, eu não vou parar minha vida circular, mas eu tive que pagar um preço. Dormimos pouco, mas Deus honrou a minha vida. Bom, tudo que tu faz para Deus volta para você mesmo. Não faça de qualquer maneira. Apóstolo Paulo começa a trabalhar para Deus nesta terra, e houve uma confusão muito grande em Jerusalém, porque os judeus pensavam que essa palavra, esse poder, esse evangelho era somente para os judeus. Paulo falou: vocês estão errados, é para os gentios, aqueles que não conhecem essa escritura. Paulo se separa de Pedro e começa a sua primeira viagem. E ele acha um moço chamado Barnabé, e começa a viajar com Barnabé, e no meio da viagem também começa a ter um conflito, porque Barnabé viajava também com seu primo chamado Marcos. E Marcos chegou um momento da viagem que era perigoso, porque o evangelho é guerra. Ele falou: daqui para frente eu não vou. Irmão, crente é testado na prova, é na luta. Irmão, quando tudo vai bem, parece bem para ser crente, não é assim, irmão. Os melhores crentes no meio da batalha, da guerra, eu vejo rindo, eu vejo orando, eu vejo glorificando. Irmão, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Irmãos, eu tinha uma das viagens para cumprir, eu não poderia ir. Lá de Minas Gerais, o pastor falou: André, o povo está te esperando neste lugar. Conversei com a nossa irmã Luciana, falei: vamos arrumar as coisas e vamos ver o que acontece. Para pregar 4 dias, irmão, no congresso. Cheguei naquele lugar, o pastor: André, está tudo bem, irmão. Não tinha nem preparado mensagem. Não deu tempo. Estava preocupado, irmão. Porque quando tu sobe no púlpito, o povo está de boca aberta esperando. Ele não quer saber como está a tua vida. Ele quer uma palavra. E Deus tem palavra de vitória nesta noite. Eu tomei um café, estava cansado, fui deitar e dormir. Aquelas camas de palha, filho. Se se mexer, o outro se mexe também, né? Não é igual o comercial, né? E de repente eu abro os olhos, o pé direito do quarto que eu estava era bem alto, tinha mais ou menos quase 4 metros. E eu olhei, irmão, Deus me mostrou um anjo. Tu crê, irmão? Deus me mostrou. Eu estava preocupado em acordar a irmã Luciana, não acordar a irmã Luciana. E o anjo fez assim com a mão. Ele
mandou que eu se levantasse, eu levantei. Ele falou assim, eu vou mostrar para você como Deus trabalha. Oh, glória. Bom, ele me pegou por aqui. Eu passei pela parede numa velocidade. Pastor, eu passei pelo planeta Terra com aquele anjo. Tinha quase 4 metros. Mas numa velocidade dava um frio na barriga. E onde ele passava, na velocidade que ele passava, eu via ele destruindo as obras do diabo. Sepulturas sendo fechadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, porque a vida espiritual, aquele que quer servir a Deus, é dessa maneira. Irmão, quando ele voltou, me colocou em pé. Na hora, veio palavra para os 4 dias, era somente um versículo. Um versículo do livro de Salmos. Eu nunca mais vou esquecer disso na minha vida. No dia seguinte, falei, pastor, pode me chamar que eu estou preparado. Nós começamos na quinta, sexta, a igreja começou a encher, no sábado cheio, domingo lotado, terminou o culto no domingo, o pastor falou, pastor André, o que tu acha nós abrimos a igreja na segunda? Eu falei, pode abrir, pastor, pode abrir. E lá tinha um programa na rádio, todo dia pela manhã, e o pastor anunciou que estaríamos ali ainda. Irmão, chegou na segunda-feira, o pastor preocupado falou, é segunda, o povo não vem para a igreja. Eu falei, calma, pastor, Deus já confirmou a palavra. Bom, nós chegamos na segunda-feira, não tinha lugar para sentar e o povo assistiu o culto do lado de fora. Irmão, Deus tem coisa grande para a minha e para a tua vida. E Paulo começa a discutir com Barnabé, falou, pega João Marcos e vai para outro lado. Barnabé foi para a ilha de Chipre, Paulo foi para outro lugar, esperando algo maior da parte de Deus. Tu está esperando algo maior da parte de Deus? Aí à noite, como foi com o pastor André, ele deu uma deitada, uma descansada, teve uma visão. Visão, algo extraordinário vindo de Deus. Irmão, não faça nada sem você ter uma visão de Deus. Ah, eu acho que eu vou, acho que pode. Não. Primeiro, ter uma visão de Deus. Irmão, eu vim para este lugar, falei para o pastor Pipa, vai fazer 2 anos que eu estou aqui. É a primeira vez que eu estou pregando neste lugar, irmão. Não é, pastor? Meus pastores da Unida me ligam todo dia. Ô, André, você deve estar pregando todo dia nessa Atibaia, né? Tô todo dia. Mas eu entendi que era um lugar que Deus me preparou para mim, para a nossa irmã Luciana, para descanso. Uma fase que eu esperei para ter uma visão de Deus. E quando ele viu aquele moço, aquele varão da Macedônia, não era brasileiro, não era judeu, não era africano, era da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos, estenda a sua mão. Irmão, alguém está esperando você para te ajudar. Alguma cidade, alguma nação, algum lugar estão esperando. Irmão, e Deus deu uma confirmação tão forte sobre Portugal, foi algo extraordinário. Porque nós estávamos em Portugal, na cidade do Porto, eu olhei para a Luciana para mim, ela perguntou, você está pensando o mesmo que eu? Eu falei, sim. E o que você está pensando? Eu estou pensando em morar neste lugar. Eu também. O que nos impede? Nada. O que te impede de servir a Deus? Nada. Mas como a irmã falou, tu vai mudar toda a sua vida. Estabilizado, uma cidade como Atibaia, uma cidade boa. Irmão, eu cresci neste lugar financeiramente. Mas houve um acordo entre eu, ela e o céu, porque o céu está de olho em mim e de olho em você. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Tu está preparado para ajudar alguém? Dê um glória aí, irmão. Tu está disposto, irmão? Quer mesmo? Posso contar mais uma historinha, pastora? Posso contar? Eu tinha 17 anos, irmão. Era como o pastor Pipe, eu olho para ele, eu vejo eu no passado, assim, ai, vamos fazer. Irmão, eu fiz companhia de teatro, você acredita? Eu fiz, irmão, eu montei. Passei nos melhores teatros de São Paulo, eu era doido, filho.
Montei grupo musical, trabalhava para 20 anos presidente de mocidade, irmão. A gente estava separando as coisas em casa, eu chorava. Eu falei, Lu, eu estou andando para trás. Eu vi as coisas, acampamentos. Só em Atibaia, mais de 5 acampamentos. Lutava com os jovens, 200 jovens, irmão, da Igreja Unida. Mas chegamos aqui para descansar. Glória. E a pastora deixou eu contar mais uma coisa, né? 17 anos. E queria buscar mais a Deus. Irmão, daí nossa cidade, em São Paulo, capital, ia receber um missionário de fora americano, Dave Robertson. E eu falava, puxa, como eu quero ver Dave Robertson. E quando tu quer servir a Deus, tu tem que querer muito. Não é pouco não, é muito. Eu cheguei, fui ver onde fazia inscrição, estava esgotado. Lá no Centro Professorado Paulista, lá na Liberdade. E aquilo me incomodou. E eu já tinha alguns amigos pastores da Igreja Unida, Igreja Armênia, Assembleia de Deus. Desculpa. E eles falaram, André, você não vai poder entrar, já está esgotado. E o diabo muitas vezes vai falar para você, usando outra pessoa, tu não pode, filho, tu não estudou, como que você vai fazer? Irmão, o poder de Deus é algo poderoso na vida daquele que quer. E Paulo queria, irmão. Ele queria, irmão. E tu tem que querer também. Irmão, e o pastor americano estava hospedado no Hotel Hilton, um dos hotéis mais famosos de São Paulo, lá no Largo do Aroche. Eu saí do meu trabalho lá em Santa Amaro. Peguei o ônibus e fui até o Hotel Hilton e bati lá na porta, na recepção. Eu queria falar com o Dave Robertson. Espera um minutinho, daqui a pouco vem um vovô assim dos 80 anos, bem branquinho, os olhos azuis. Ele olhou assim, quem quer falar com o missionário Dave Robertson? Eu levantei a mão, sou eu. Ele falou, não, eu sou o intérprete dele, eu vim da Inglaterra. Olha. Ele falou, vem tomar um chá comigo, em inglês, né, irmão? 4 horas da tarde. Eu subi, o quarto assim, aquela suíte presidencial, né? Eu falei, uau, né? Sentei. Ele falou, toma um chá primeiro, depois a gente conversa. Bom, e ele me fez a pergunta, por que você quer ver Dave Robertson? E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, por que tu quer poder de Deus na tua vida? Para ficar inerte, como falou a irmã Luciana? Para ficar parado, irmão? Tu tem que saber para que tu quer. Irmão, eu respondi 1 hora para ele por que eu queria. Aí ele levantou daquele sofá bonito e falou, espera um pouco, moço. Quando ele voltou, ele trouxe um crachá na mão dele, de uma cor diferenciada daquela que era para o congresso. Ele falou, você me dá seu nome todo? Ele colocou meu nome, sua igreja, Igreja Evangélica Unida, seu cargo, presidente da mocidade. E ele assinou embaixo. Colocou no meu pescoço, ele falou, agora tu vai ver Dave Robertson. Bom, quando eu cheguei no Centro Professorado Paulista, eu queria ver. Eu vi os pastores conhecidos, André, onde você vai? Com o crachá diferente, agora andando assim, né, irmão? Falou, vi Dave Robertson. E quando os diáconos me pegaram pelo braço, falaram, não, o seu crachá é diferente, o seu é lá na frente. Como Deus faz. Deus pega o crente que está por último e coloca na frente. Deus é aquele que envergonha o inimigo da minha e da tua alma. Bom, 7 dias chorando, vendo Dave Robertson pregar. E sabe, irmão, não tinha corinho, não. Ele pregava 2h30. E eu de boca aberta, beberrando-me com aquilo que Deus tinha para minha vida. O apóstolo Paulo viu aquele varão. Pegou agora um novo parceiro chamado Silas. Porque crente não anda sozinho, irmão. Jesus falou que é de 2 em 2. E falou, nós vamos obedecer a visão e nós vamos para a Macedônia. Oh, glória. Pegaram um barco, diz a Bíblia, foram lá de navio, de barco, desceram e foram correndo. Mas primeiro ele falou que ia para um momento de... Ele viu um rio, ele viu um lugar calmo, um lugar tranquilo. Primeiro ele foi buscar a Deus.
Irmão, Deus abre porta de uma maneira extraordinária. Terminando a oração, diz que ele encontrou uma mulher chamada Lídia. E Lídia era uma empresária rica daquele lugar, daquele lugarejo. E aquela mulher hospedou aqueles 2 homens. E ela aceitou a Jesus. E falou, os 2 não podem morar aqui. Irmão, é tão gostoso uma pessoa cheia do poder de Deus. E diz o texto que ela segurou Paulo e disse, olha, tu não vai embora. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, fica mais um pouco. Mas Deus tinha algo grande ainda na vida de Paulo e Silas. Irmão, Deus ainda tem algo grande para a tua vida. Aleluia. Minha irmã Denise, como eu falei para vocês, a missionária veio a falecer, mas eu gostaria de deixar algo registrado aqui, que eu conto em toda a minha pregação. Ela falou, André, está na hora de nós abrirmos um instituto para ajudar as crianças na favela. Nós tínhamos 2 trabalhos na favela. A escola bíblica dominical da Igreja Unida, onde eu congregava, nós tínhamos um trabalho com 400 crianças de favela. E chegou o momento que nós devíamos abrir uma associação para ajudar também as famílias. Pastor, o senhor fala, eu paro, tá? Não dá, eu nem entrei no texto, viu? Tem uns 5 minutos, você levanta a mão, eu paro, pode ser? Pastor, é assim, não tem jeito, né? Aí nós começamos a nos reunimos com alguns advogados, fizemos o Instituto Cristão Atos. Joia, batemos palmas, oramos, agora a gente vai colocar a mão na massa. E anotamos algumas empresas que gostaríamos de visitar para nos ajudar. E a primeira empresa era em São Bernardo do Campo, uma metalúrgica muito, muito grande. E o dono daquela metalúrgica já havia falecido, mas ele deixou no estatuto da empresa que uma parte da receita da empresa era para ajudar os pobres. E não era crente, eu achei aquilo tão extraordinário. Ele deixou o percentual e tudo para a sua família, que eles iam prometer que aquele percentual era para ajudar as pessoas pobres. E eu corri com a minha irmã e com o pastor Deícola, que era meu irmão, e batemos naquela porta. A secretária nos atendeu e falou assim, quem quer falar com o assistente social da empresa? Aí eu falei, nós somos de uma igreja, nós estamos procurando recurso, porque nós começamos um trabalho em 2 favelas, temos aqui o instituto aberto e gostaríamos de ajuda. E ela falou, espera um pouquinho que eu vou comunicar a assistente social. Ela entrou numa sala, comunicou a mulher, daqui a pouco ela manda nos chamar, e ela abriu uma fresta da porta, essa assistente social, chamava-se Rosângela. E a Rosângela abriu só uma parte da porta e colocou só o olho assim. O que vocês querem? Aí fui explicar. Falei que era da igreja e tal. Ela falou assim, deixa eu contar uma história para vocês então. Tem 3 tipos de pessoas que nós atendemos aqui. Em primeiro lugar, são os espíritas, porque são os mais honestos, sabem prestar conta e fazem as coisas direita. Irmão, já estava diminuindo. O segundo são os católicos padres, que são menos do que os espíritas, mas prestam conta direito ainda. E o terceiro, porque não tem o quarto, são os crentes. Desorganizados, não prestam conta e fazem o que querem. Eu fui ficando murcho, mas procurando a saída. E mulher é mais, né? E minha irmã pulou na frente. De mim e do pastor Deícola, era presbítero. E falou assim, Rosângela, isso só a fresta, irmã, da porta. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Irmão, quando Deus está na frente, algo tremendo. Eu falou, Rosângela, só vê nos olhos da Rosângela. Tu está grávida de 3 meses. Isso há 23 anos atrás. E você tentou várias vezes engravidar, mas seu ventre não segura. E você tem um desejo de ter um filho. E Deus está te dando esse filho.
E o nome dele vai ser Davi, vai ser um varão, e ele vai glorificar o meu Deus nesta terra. Bom, nem ultrassom hoje descobre, imagine o nome. Mas meu Deus sabe. Ela começou a chorar e tirou o pé da porta e abriu toda a porta. Irmão, talvez a porta só esteja uma fresta hoje para você, só um pedacinho. Mas, irmãos, queira muito servir a Deus que a porta vai se abrir. Às vezes é Deus testando o outro para saber onde você pode chegar. Ela abriu a porta e gritou para a secretária: eu não estou mais para ninguém, que eu vou conversar com os três. E mandou a gente sentar. Irmão, ficamos 3 horas naquele lugar, evangelizando aquela mulher. Ela começou a chorar. Pastor, tu vai tomar um susto, mas eu vou falar. No final ela falou assim: eu vou confessar uma coisa, eu era da igreja presbiteriana, estou desviada. Se reconciliou com Deus. Deus começou a fazer um rebuliço. Ela falou: tudo o que vocês pedirem, eu vou dar. Eu falei: mas é tudo. Deus pode tudo. Irmão, nossa cesta básica que ela mandava era de luxo. Tinha carne vermelha, branca, Nescau, leite. Tinha remédio, tinha cobertor, tinha lençol. E toda vez que eu ia buscar, ela falou: pastor, o que tu precisa? Mas já deu tempo, filho. O moço está vindo aqui, é para desligar o microfone? Que susto, irmão. Isso, filho. Glória, já estou encerrando. Irmão, só de comida ela doava 5 toneladas por mês. Você quer em dinheiro, eu dou em dinheiro, mas pegava o meu dinheiro para comprar outras coisas que as pessoas precisam, que é material de limpeza. Você não sabe, o pobre gosta, viu, irmão, de material de limpeza, né, pastora? Né? O material escolar. Irmão, com o recurso que ela deu, nós abrimos uma igreja no meio da favela. Nós compramos uma Kombi. Nós montamos acampamento para essas crianças. Montamos escola bíblica dominical. Irmão, olha que Deus faz quando tu dá um passo, tu tem uma visão do céu. Fica em pé. Eu tinha algo mais para falar, mas fica pronto. Quem sabe eu voltar de Portugal, né, pastor? Passa Macedônia e ajuda-nos. Alguém precisando de ajuda neste momento. Irmão, aquele instituto ajudou tantas crianças. Eu estava em Goiás, que eu fui levar recursos através do instituto. Eu vi 2 famílias desmaiadas de fome. Me fechou. Ajuda-nos. Mês passado, o irmão aqui de Atibaia falou: pastor, está vindo um missionário lá de Portugal dar uma palavra. Vamos lá comigo. Eu falei: vamos lá em São Paulo. Quando eu cheguei na igreja, estava lotado. O missionário estava na porta me esperando sem me conhecer. Sabe o que ele me falou, pastor? Que bom que está indo um pastor para Portugal. Irmão, um crente cheio, ele faz uma diferença no lugar. O debaixo, o dente do... Puder levantar a tua mão direita. Ó Pai querido,
Nós precisamos de visão do céu. Nós queremos mais, Senhor, da tua presença. Eu mesmo não estou satisfeito, porque eu quero mais. Eu quero ver coisas inefáveis ainda nesta terra. Eu quero ver coisas inefáveis através do ministério do meu pastor Pipa neste lugar. Eu quero ter mais amor às almas, aos pequenos, Deus amado. Aqueles que a sociedade joga de lado e não quer, mas eu quero, o pastor Pipa quer também. Porque o que muda o homem, Deus amado, não é o dinheiro, não é o recurso financeiro, é o teu poder. Ensina-nos a carregar o Espírito Santo, esse poder em nossas vidas. Deus, tu tem porta aberta neste lugar para cada vida que veio te buscar nesta noite. Deus, eu venho profetizar vitória nesta noite, Deus amado. Eu venho profetizar algo grande na vida dos meus irmãos. Deus, toma o grupo de pastores e presbíteros desta casa. Toma o grupo de músicos, Deus amado. Passa de uma maneira extraordinária, Espírito Santo, enchendo, transformando, batizando, Deus amado. Papai querido, toma cada jovem aqui neste lugar. Quantas coisas Satanás tem lançado nessas mentes, Deus querido. Mas nesta noite, através da tua palavra, deu esclarecimento, deu ajuda, deu crescimento, Deus, tanto material como espiritual, papai. Entre em cada lar aqui representado. Deus, ensina-nos a glorificar o teu nome. Como nos ensina a tua palavra, em tudo devemos dar graça. Deus, entregamos nosso futuro, entregamos a nossa vida nas tuas mãos nesta noite. Deus, tu tem coisas maiores ainda para fazer. Por isso eu glorifico o teu nome, Deus. Destruímos através do teu sangue, Jesus, toda a hoste do diabo, todo sopro maligno, Deus amado. Toda prisão, toda cadeia, toda enfermidade caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Oh, delacharabalakombe malachurecaia. Meu Deus, coloca um círculo de fogo em cada vida nesta noite, neste lugar. Deus, onde pisarmos, Senhor, nessa cidade, tu esteja conosco. Tu abre uma porta de oportunidade e de vitória. Papai querido, quantas pessoas neste momento desesperadas, talvez no leito do hospital, talvez numa prisão, Deus querido. Liberta, Deus, dê vitória. Deus, tu nunca parou de trabalhar, nunca parou de operar, Deus amado. Trabalha nossas vidas que somos tão pequenos, Deus. Em nome de Jesus, nós te glorificamos principalmente pela tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Quem orou, diga amém. Pastor. Aleluia. Obrigado, pastor André. Obrigado pelo teu coração, por alguns lampejos de testemunho, né, do que o Senhor fez na vida deles. Mas eles vão ter uma parte no domingo também. A gente vai conseguir ouvir mais também do Senhor, esses testemunhos. Vamos orar por eles, né, irmãos? Vamos orar, porque é uma mudança radical. Radical. Eu gosto dessas coisas assim revolucionárias, sabe assim? Eu gosto da revolução. Que Deus possa ter de fato abençoado o teu coração hoje. Você que está aqui, que deu esse tempo para poder ouvir da palavra, para poder adorar. Então é tão bom quando a gente é servido assim, né? Com os nossos irmãos da música, com a palavra do Senhor. Isso é igreja, como a Luciana falou aqui agora, né? Isso é igreja, nós estamos em casa. Então, se você que tem liberdade de estar em casa, pega na mão aí do seu irmão, para a gente orar junto. Domingo nós estamos de volta, às 10 da manhã. Vamos buscar ao Senhor juntos, vamos cultuá-lo, vamos adorá-lo, com toda a nossa casa, com toda a nossa igreja. E
Vamos nesse momento agradecer ao Senhor pela palavra, pelas canções, pelo esse momento maravilhoso de culto, pela porção que foi compartilhada conosco pelo pastor André, e pedir para que o Senhor derrame mais sobre as nossas vidas na próxima vez que a gente se reunir na nossa casa aqui. Pai, obrigado a Deus pelas canções que nós entoamos esta noite. Senhor, a adoração, a celebração, o envolvimento com a alegria do Teu Espírito, muito obrigado. Obrigado porque, como a Luciana falou, Senhor, de fato aqui ó Deus, o ambiente da nossa casa, o lugar onde nós amamos estar. E nós queremos que o nosso coração seja a Tua casa favorita, Senhor, aonde o Senhor também deseja estar. Pai, em nome de Jesus, como o André falou para nós agora, Senhor, que o nosso coração esteja preparado sempre para procurar, ó Deus, a Tua palavra e a Tua presença. Como o texto bíblico nos orientou, Senhor, nos prepara também para passar a Macedônia e ajudar. Nós podemos, ó Deus, ir na força do nosso braço, não, mas na força do Teu Espírito, na força do poder do Teu Espírito. Senhor, não é por nós, não é por nossa força, não é com nossas exigências e nem mesmo por violência, diz a Tua palavra, mas é pelo Teu Espírito. Então é no Teu Espírito que oramos e clamamos, ó Deus, enche-nos da Tua presença, Senhor, enche-nos da Tua presença, derrama poder sobre nós, derrama vida, avivamento, despertamento, derrama graça sobre nós, e nos usa, Senhor, em nome de Jesus, aonde o Senhor tem nos plantado, e aonde o Senhor tem nos enviado, para a glória do Teu nome. É assim que cremos e é assim que oramos. Pedimos a Tua bênção para o restante dessa noite, uma noite de descanso, de paz. Ah Deus, de fato, com a Tua doce presença, nos dá repouso, e amanhã, Deus, um dia abençoado. Obrigado pela chuva que desceu do céu, mais uma vez te agradecemos, porque é um sinal da Tua bênção sobre essa terra, um sinal, ó Senhor, da Tua importância de fato sobre nós. Assim oramos agradecidos. Prepara, Pai, o culto de domingo, prepara, Senhor, a celebração que teremos aqui no domingo, com nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos. Que o Senhor derrame graça e poder sobre nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Se você puder levantar suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito permaneça sobre você, sua casa e sobre todo o povo dele, espalhado por essa terra. Se você faz parte, diga amém. Uma salva de palmas a Jesus. Deus te abençoe, você que esteve online. A gente se vê no domingo. Um abraço. Dê um abraço no seu irmão também. Que Deus te abençoe.